Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é... Queremos acolher a você, irmão, irmã, que nos acompanha e caminha conosco, fazendo semanalmente a leitura orante da palavra para a preparação do nosso coração, das nossas comunidades e equipes para a liturgia dominical. E hoje nos preparamos para o próximo dia 28 de agosto, celebrando o 22º domingo do tempo comum. Este é o 4º domingo do mês de agosto e nós celebramos a vocação dos leigos. Rezamos por todas as pessoas, homens, mulheres, famílias, jovens, idosos, crianças, todos aqueles que se dedicam ao trabalho dos movimentos, das pastorais, das nossas comunidades. A todos nós, leigos e leigas de nossas comunidades, que Deus nos cubra, nos ajude e nos fortaleça em nossa missão dentro da igreja, dentro da comunidade e especialmente dentro da sociedade. Costumamos acreditar que o leigo é aquele que trabalha na igreja, mas a primeira função do leigo é trabalhar no mundo, trabalhar na sociedade. O leigo não é alguém do mundo dentro da igreja, mas o leigo primeiro é o contrário, é alguém da igreja, é alguém batizado, é alguém de Deus que está dentro do mundo. Nossa primeira função e nosso primeiro trabalho, nossa primeira missão é estar no meio do mundo como sinal da presença de Deus. E também, claro, ajudar a construir o reino de Deus através do nosso trabalho na comunidade. O leigo é aquele que santifica o mundo e constrói o reino dentro da igreja. E de modo muito particular também, o 4º domingo de agosto, dentro do grande mundo que é o trabalho dos leigos, celebramos nesse domingo o dia do catequista, que não desmerecendo as outras funções das comunidades, dos outros trabalhos, mas o catequista é aquele que planta a semente da palavra de Deus e forma os novos discípulos missionários de Jesus. Que Deus abençoe o trabalho de todos os leigos e especialmente dos nossos catequistas de nossas comunidades. Juntos passemos ao exercício da Lexio Divina nesse primeiro passo da leitura. Leitura do livro do Eclesiástico. Filho, realiza teus trabalhos com mansidão e serás amado mais do que um homem generoso. Na medida em que fores grande, deverás praticar a humildade, e assim encontrarás graça diante do Senhor. Muitos são altaneiros e ilustres, mas é aos humildes que ele revela seus mistérios. Pois grande é o poder do Senhor, mas ele é glorificado pelos humildes. Para o mal do orgulhoso não existe remédio, pois uma planta de pecado está enraizada nele, e ele não compreende. O homem inteligente reflete sobre as palavras dos sábios, e com ouvido atento deseja a sabedoria. Palavra do Senhor, graças a Deus. Esta leitura muito bonita do livro do Eclesiástico. Aqui o Eclesiástico é um livro cujo gênero literário é mais ligado à poesia, a provérbios, a ditos populares. Então devemos também proclamar essa leitura com esse clima, com esse clima de poesia. Algumas expressões, o próprio nome do livro, não é tão difícil, eclesiástico, com acento ali no meio da palavra. Depois outras expressões, mansidão, serás amado, na medida em que fores grande, o fores aqui como uma conjugação do verbo ser, deverás, também com acento no A no final, falando uma palavra aqui do futuro. Uma outra expressão, muitos são altaneiros e ilustres. Altaneiros quer dizer alguém que fez um feito grandioso, alguém que é importante, que fez alguma obra importante na vida, Altaneiros e ilustres. Aqui então as duas palavras, elas funcionam como sinônimos, Altaneiros, sinônimo de ilustre, enraizada, compreende, com 2 Es, o salmo dessa liturgia, Salmo 67.
com carinho preparastes uma mesa para o pobre. Com carinho preparastes uma mesa para o pobre. Os justos se alegram na presença do Senhor, rejubilam satisfeitos e exultam de alegria. Cantai a Deus louvai, cantai um salmo a seu nome. O seu nome é Senhor, exultai diante dele. Com carinho preparastes uma mesa para o pobre. Dos órfãos ele é pai e das viúvas protetor. É assim o nosso Deus em sua santa habitação. É o Senhor quem dá abrigo, dá um lar aos deserdados, quem liberta os prisioneiros e os sacia com fartura. Com carinho preparastes uma mesa para o pobre. Derramastes lá do alto uma chuva generosa, e vossa terra, vossa herança já cansada renovastes. E ali vosso rebanho encontrou sua morada. Com carinho preparastes essa terra para o pobre. Com carinho preparastes uma mesa para o pobre. Este salmo, cujas estrofes aqui são bem compridas, deve ter a nossa atenção. Especialmente quem vai cantar o salmo, as frases elas são bem longas, são estendidas. Então prestemos bem atenção, ensaiemos aqui o canto, né, ou quem vai fazer a leitura do salmo do mesmo modo, porque são frases assim bem longas, né? Então elas precisam do nosso fôlego. Então treinar bem o fôlego da leitura desse salmo para a gente fazê-lo bem. Algumas expressões para a gente cuidar aqui nesse salmo. Rejubilam satisfeitos e exultam de alegria. Depois, órfãos, viúvas, habitação, é o Senhor quem dá abrigo. Então aqui vai ter várias vezes a expressão dá, né? Aqui do verbo dar. Dá um lar aos deserdados, ou seja, dá um lar àqueles que não têm herança, né? Que não têm posse, que não têm lugar para morar. Prisioneiros, e na última estrofe, derramastes e preparastes. Tem o Szinho no final, né, do verbo. Então cuidemos para a gente pronunciá-lo bem também. E ainda renovastes, né? Então aqui com o S no final para a gente prestar atenção e pronunciar bem. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, vós não vos aproximastes de uma realidade palpável, fogo ardente e escuridão, trevas e tempestade, som da trombeta e voz poderosa, que os ouvintes suplicaram não continuasse. Mas vós vos aproximastes do monte Sião e da cidade do Deus vivo, a Jerusalém celeste, da reunião festiva de milhões de anjos, da assembleia dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus, de Deus, o juiz de todos, dos espíritos dos justos que chegaram à perfeição, de Jesus, mediador da nova aliança. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aqui uma leitura com uma escrita um pouco complexa, então precisa ser bem proclamada. Aqui ele vai trazer, dizendo, né, o autor da carta aos Hebreus, que os fiéis não se aproximaram de coisas palpáveis, ou seja, de coisas que nós podemos tocar, ver, enxergar, né, acessar com os sentidos humanos, mas nos aproximamos de coisas não palpáveis, ou então invisíveis. E aqui depois, no segundo parágrafo, ele lista o que são essas coisas invisíveis. Aí ele diz, a Jerusalém celeste, a reunião festiva, a assembleia, Deus, os espíritos, o próprio Jesus, né? Então ele vai listar aquilo que
nós nos aproximamos pela fé e que não são coisas palpáveis. Então cuidemos para a gente falar bem, porque ele tem várias vezes o ponto vírgula, então é uma pausa para a gente respirar, mas no tom de continuar a frase, né? Então aparece ali várias vezes. Por exemplo, ele diz assim, ó, da reunião festiva de milhões de anjos, da assembleia de primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus, de Deus, o juiz de todos, dos espíritos. Então percebam, no ponto e vírgula a gente para, mas deixa aquele tom de continuação para continuar a leitura, né? Então prestemos bem atenção nesse detalhe. E ali antes ele fala de coisas que no Antigo Testamento manifestavam a presença de Deus, que eram as coisas palpáveis, né? Fogo, tempestade, raio, etc. Né? Agora não, agora as coisas que manifestam a presença de Deus, agora não. Agora as coisas que manifestam a presença de Deus, a partir do Novo Testamento, é a própria realidade espiritual da igreja, né? Deus, Jesus, os anjos, a Jerusalém Celeste, o céu, os sacramentos e por aí vai. No comecinho da leitura, ele tem uma frase um pouco complexa, né? Ele diz, vós não vos aproximastes. Então, o cuidado ali, né, no vos aproximastes, com S no final também. E ainda no finalzinho ele diz que os ouvintes suplicaram não continuasse. Ou seja, aqueles que ouviram essas mensagens de coisas terrenas lá no Antigo Testamento, de manifestação de Deus por meio de fogo, tempestade, suplicaram para que isso não continuasse. Né? Daí veio Jesus e trouxe uma outra realidade espiritual para a nossa vida. Né? Então é isso que a leitura está querendo nos informar e nos ajudar a compreender a presença de Deus, né, nas coisas que de fato nos levam até Deus. O Evangelho retirado de São Lucas. Aconteceu que, num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares, então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa, que convidou os dois, venha te dizer, dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vais sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá, amigo, vem mais para cima. E isto vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será exaltado. E disse também a quem o tinha convidado, quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Uma liturgia muito bonita aqui na continuação da nossa caminhada do tempo comum, 22º domingo. Jesus, no Evangelho e também as leituras, elas falam de uma motivação para a nossa vida. Aí paremos um instante agora e pensemos, o que nos motiva? Dia dos leigos nesse domingo, né? Dia do catequista. O que nos motiva a ajudar a igreja? O que nos motiva a trabalhar para Deus? E Jesus nos questiona, no Evangelho, especialmente desse domingo, a nossa motivação. Jesus diz, quando você for convidado para uma festa, não sente na frente, porque vai que convidar alguém mais importante e você vai ter que sentar lá atrás depois. Então Jesus diz, senta lá atrás, para que, se for o caso, te convidem para vir mais para frente. Isso seja causa de alegria. Então Jesus aqui não está querendo dizer que a gente deve se preocupar com a recompensa que vai vir depois. Pelo contrário, Jesus está falando para a gente se preocupar primeiro na motivação inicial que a gente tem para fazer alguma coisa. E aqui isso respinga lá no nosso trabalho da comunidade também. Então, fazer as coisas não para ser recompensado depois, não pensando no depois,
mas fazer as coisas iluminado por algo que vem antes, que é o espírito de serviço, que é o espírito de humildade, que é o que a primeira leitura vai falar muito, né? Para o mal do orgulhoso não existe remédio. Então, a primeira leitura nos puxa a orelha, né? Falando que não devemos ser motivados por orgulho, por fama, por ganância ou por querer aparecer. Então, aqui, que a gente possa meditar bem sobre essa mensagem da liturgia deste domingo, no mês vocacional, rezando aqui pelo trabalho que nós fazemos no mundo, na vida profissional, mas também na nossa comunidade. Não fazer as coisas pensando no que virá depois. A recompensa Deus vai providenciar, isso é com Deus. A recompensa não é para nós, não parte de algo humano, mas parte de Deus. Mas vamos nos preocupar. E agora vamos parar um pouquinho e pensar, qual é a minha motivação? Por que eu vou à igreja? Por que eu trabalho? Por que eu ajudo? Por que eu faço o que eu faço? Para que as pessoas vejam? Para me redimir por causa de um peso de consciência? Ou é de fato por um coração generoso que a gente procura ter para agradar a Deus e construir o reino de Deus? Façamos bem todas as coisas. Não nos preocupemos tanto com a recompensa. Olhemos em primeiro lugar a motivação que está no nosso coração para servir a Deus. E sirvamos a Deus com alegria. E que se cumpra aquilo que diz o Evangelho desse domingo. Então tu serás feliz. Que possamos rezar com as preces da comunidade, respondendo depois de cada intenção. Senhor, por vosso amor, transformai-nos. Senhor, por vosso amor, transformai-nos. Protegei os cristãos leigos que atuam nas comunidades, dando testemunho da sua fé em Cristo. Rezemos. Senhor, por vosso amor, transformai-nos. Fortalecei os catequistas, que no trabalho silencioso são dedicados na pastoral de ensinar e transmitir a fé para as crianças, jovens e adultos. Rezemos. Senhor, por vosso amor, transformai-nos. Fazei com que os abandonados e excluídos encontrem acolhida, apoio e testemunho de vida no meio dos cristãos. Rezemos. Senhor, por vosso amor, transformai-nos. Vós que nos chamastes à vida, dai-nos pela vossa misericórdia corresponder em cada dia com vosso dom. Rezemos. Senhor, por vosso amor, transformai-nos. E que possamos contemplar, olhar para as leituras da liturgia desse domingo, pensar no grande dom de Deus que nos dá através dessa liturgia, que é a humildade, e procurar contemplar o nosso trabalho, nosso serviço, nossos esforços e pedir a Deus que redobre em nós o dom da humildade, não fazendo as coisas por motivações secundárias, mas em tudo amar e servir, como nos ensina Santo Inácio de Loyola. Que nós possamos então contemplar, olha que gesto bonito, contemplar nessa semana, essa frase muito bonita, quando a gente pensa nas coisas que fazemos, em tudo amar e servir. Que possamos celebrar com intensidade esse 22º domingo do tempo comum.